com vocês sobre propósito, é a primeira palestra do dia, propósito, a busca por significado. Quando a gente fala em propósito, é bom a gente sempre pensar em significado, porque a gente tem vivido um mundo que busca significado, as pessoas buscam significado. A gente quer fazer coisas e a gente quer trabalhar em empresas onde que elas gerem algum tipo de significado, que você olhe e fale, isso tem valor, é isso que eu gostaria de estar fazendo. E quando a gente pensa em significado, a gente sempre tem que pensar no mundo que a gente está inserido. Porque esse mundo que a gente está inserido é um mundo muito complexo, os dias que a gente vive. E o engraçado é que não é que o mundo mudou ou que o mundo vai mudar. O mundo está mudando. Ele está em constante transformação. Alguém disse isso ontem, acho que foi o Walter Longo, que nunca houve tamanha mudança nos últimos 10 anos, né, na nossa história, como é agora, esses últimos 10 anos, o que tem acontecido. Mas esse novo mundo que está mudando e ele está em transformação, ele tem algumas características, né? E uma das características desse mundo é que a gente está vivendo a era da imprevisibilidade. A gente fala sobre vários temas e poucos deles a gente consegue ter previsibilidade. Está muito difícil prever o mundo de hoje. Só o meu retorno aqui, está desligado, por favor, tá? É muito difícil, nos dias de hoje, a gente ter previsibilidade. Por exemplo, a gente vai falar de carro autônomo. Aí você vai no Vale do Silício, você vai na China, você conversa com montadoras, você conversa com muita gente, e ninguém, alguns falam assim, não, em 10 anos os carros autônomos vão estar lá, em outros não, em 5 anos os Estados Unidos já vai estar liderando isso. É muito difícil você conseguir acertar hoje um plano para olhar para esse mundo de tecnologia e dizer assim, não, em 3 anos a inteligência artificial vai estar dominando e o seu iPhone vai ser a sua secretária particular que vai cuidar de tudo na sua vida. A gente sabe que essas coisas vão acontecer, a gente percebe que isso tem uma mudança significativa, mas é muito difícil prever. Então a gente vive um período da imprevisibilidade. É muito difícil. Quando a gente pega os grandes consultores aí que gostam de fazer gestão e apostam sempre no planejamento estratégico de uma empresa, hoje é muito difícil você travar um planejamento, por exemplo, para os próximos 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você pode dar diretrizes que você espera trabalhar naquele período, mas é muito difícil você prever o que vai acontecer no mundo nesse período. Então, se você fala, não, a minha empresa, nos próximos 3 anos, já está definido o caminho que ela vai seguir. E provavelmente você vai estar fadado ao fracasso dentro do seu plano, porque muitas coisas vão acontecer nesse processo, nesse período, em que você vai ter que mudar a sua rota, mudar o seu caminho, ter uma nova percepção e um novo olhar. A segunda característica é a da efemeridade, né? Tudo é muito efêmero. Tudo é muito efêmero, tudo é rápido, as relações são efêmeras, as pessoas se conhecem e tudo é muito efêmero. O Walter Long disse isso ontem também, né, que os jovens hoje, tudo é muito para agora e isso está fazendo com que nesse novo mundo, essa mudança, as coisas não tenham mais, não tenham constância, você não consiga ter um caminho mais longo com elas. E a terceira característica de mudança desse mundo é a superficialidade. Cada vez mais a gente vive um mundo superficial, onde as pessoas através do Facebook compartilham inúmeras informações, LinkedIn, Instagram, que nem sabem o que é aquilo. Ninguém se aprofunda mais, estuda mais, tenta conhecer um pouco mais as coisas, os elementos. Hoje a gente vive, tudo é muito superficial. As relações ainda estão cada vez mais superficiais. E aí é engraçado que a gente vê esse mundo mudando, a gente vê essas mudanças acontecendo, mas ao mesmo tempo ainda existe uma força grande das pessoas tentando entender e buscar o seu propósito, o seu significado. Tem aumentado aí o número de empresas e pessoas que buscam esse significado. É notório a gente perceber que muitas empresas hoje já entenderam de que se você não construir propósitos, se você não construir uma relação de valor, de causa dentro do seu negócio, você não vai ser admirado. O Simon Sinek, né, ele fala que é muito importante as marcas criarem uma relação de afeto com as pessoas, aonde você se relacione com elas mais com o coração. Você pega a Apple, por exemplo, deve existir com certeza, tecnologias talvez mais avançadas do que a Apple, mas a gente tem uma relação de afeto com a marca, né? Para quem gosta da Apple, é tudo da Apple, porque de alguma forma ele conseguiu atingir o seu coração, você tem uma relação afetiva com ela. E isso está ficando cada vez mais forte no mundo. Empresas tentando ser admiradas.
Não só produzir um produto onde você vai lá e compra, mas ela precisa ter significado, ter alguma causa, ter alguma coisa que faça com que você a admire. Você pega algumas empresas, existe também o que está acontecendo nesse mundo, quando a gente fala da busca de significado, a gente falou bastante ontem, é esse conflito entre as gerações, né? A geração dos veteranos e dos mais jovens. Os jovens acham que o mundo existe a partir dele, e os veteranos acham que também o mundo existe a partir do que ele já viveu. E esse conflito entre essas gerações, que muitas vezes não fazem com que um aprenda com o outro, né? Para quem tem filho aqui, quem tem filho com mais de 10 anos, levanta a mão aí. E quem tem filho, muitos aqui tem, o meu filho tem 9 anos, mas ele parece que já tem 14, 15. Eu contei ontem, né, que ele ficou me mandando pergunta aqui depois da minha palestra, e a segunda vez que eu não respondi, ele falou, take your time, papai. Aí eu falei, meu Deus, acabei de falar isso na palestra, ele ouviu e já escreveu. Essa geração é uma geração completamente diferente. Esses dias o meu filho chegou e falou assim, papai, e se não tivesse mais dinheiro no mundo? Por que existe dinheiro? Aí eu falei, mas como assim, filho? Não, porque pensa comigo, papai, se não tivesse mais dinheiro, as pessoas não precisavam trabalhar. Se as pessoas não precisassem mais trabalhar, elas ficavam mais tempo com seus filhos e a sua família. Para a gente ficar mais tempo com os nossos filhos, com a nossa família, não era melhor então que não existisse dinheiro para que a gente não precisasse trabalhar? Aí eu falei, filho, mas como que a gente ia comprar as coisas? Ele falou, sei lá, pai, por que a gente não faz tipo videogame? A pessoa vai passando de fase. Tipo assim, se ela é melhor cidadão, se ela faz uma coisa diferente, ela vai ganhando o direito de ter uma coisa no mundo, assim, de ter um... Eu não sei o quão socialista é esse discurso dele, mas eu fiquei pensando de como que uma criança, na época com 8 anos, tem um pensamento como esse. Essa nova geração é uma geração que não quer ter posse. Números dizem que mais de 70% desses jovens, eles apostam na economia da partilha e eles querem o Airbnb, compartilhar imóvel, eles querem compartilhar carro. Em São Paulo, mais de 50% do número de habilitações caíram, né, para jovens com 18 anos. Então, é uma geração que pensa muito diferente da gente. E, às vezes, o conflito que a gente tem com essa geração, e é normal, às vezes, ouvir algum diretor de empresa dizer assim, sabe por que esses jovens não querem nada com nada? Os jovens, você chega aqui, é tudo preguiçoso, eles querem tudo imediatista, são muito ansiosos. Só que, por outro lado, eu sempre penso, será que as nossas empresas e esses diretores que reclamam, eles estão olhando a mudança que há no mundo? Porque, às vezes, é muito fácil você reclamar, e reclamar não precisa fazer nenhuma pós-graduação e mestrado para isso. É só você sentar na sua cadeira e começar a reclamar. Agora, será que as empresas estão preparadas para receber esses jovens com a nova mentalidade deles, com esse novo modelo de enxergar o mundo, com esse novo modelo de trabalho? Será que realmente a gente precisa fazer com que esses jovens façam exatamente o que a gente considera certo fazer? E às vezes eu vejo empresas que reclamam muito dessa nova geração, e eu vou olhar e são empresas antiquadas, empresas antigas, empresas conservadoras. Empresa onde que você tem que chegar às 8, se você chegar às 8h10, você leva advertência, você tem que sair às 6. Empresa que não tem home office, que não tem near office, que não tem horário flexível, que não tem nada. E aí você quer fazer com que essa nova geração, que tem um mindset completamente diferente do nosso, ele se adeque a essa estrutura. E é importante a gente entender que quando a gente vai buscar significado e buscar propósito, a gente tem que ver primeiro onde você está inserido e o que você está produzindo enquanto você está inserido. Eu disse isso ontem, que às vezes a gente tem essa questão de transferir responsabilidade. Parece que sempre o problema é os outros, né? Nunca é a gente. E a gente precisa trazer essa responsabilidade e ter um olhar diferente. Às vezes a gente olha para o novo com um olhar velho. A gente precisa olhar para o novo com um novo olhar, com o coração aberto, para falar, peraí, o que está acontecendo nesse mundo? E o mundo está mudando e a gente precisa ter essa harmonia entre essas gerações. Então, pegar algumas empresas aqui, a Tons é uma empresa aqui do Blake Mycoskie. Blake Mycoskie é um americano que foi para a Argentina, e chegando lá na Argentina, ele caminhando, estava de férias, nos bairros muito carentes da Argentina, e ele percebeu que tinham crianças que não tinham calçados. E ele foi conversar com as famílias, com as crianças, e ele descobriu, para surpresa dele, que essas crianças nunca tinham tido calçados. Não tinham tido calçados. E ele voltou para o hotel, ficou incomodado com aquilo, na busca por significado, ele decidiu, a partir dali, montar uma fábrica de calçado. Só que diferente, num conceito one for one. O conceito dele é, para cada calçado que eu vendo, eu vou doar um para uma criança que não tem calçado.
E o que é impressionante na história da Tons, que o ano passado eles fizeram 10 anos e eles distribuíram mais de 10 milhões de calçados. Essa empresa não para de crescer no mundo. E aí ele começou agora a fazer bolsa, e para cada bolsa que ele vende, ele cuida de uma mulher que está grávida, em situações, em países muito pobres, e acompanha a gravidez até o nascimento do filho. Agora ele está vendendo óculos. Para cada óculos que ele vende, óculos de sol, ele doa um óculos de grau para uma pessoa em pobreza que não tem condições de enxergar. Quando eu olho para a história da Tons, é legal ter essa percepção de que existe meios de alguém, que a gente fala que é a iniciativa 2.5, né? Não é nem você ser uma filantropia, você ser uma organização não governamental, e também não ser uma empresa que só pensa absolutamente no lucro. Dá para pensar nos dois. Essa empresa não para de crescer, ela não para de gerar lucro, não para de ter impacto econômico sobre os seus negócios, sobre aquilo que eles têm como projeto de futuro, mas ao mesmo tempo eles se tornaram muito relevantes. E sabe que é uma marca apaixonante. Há 2 anos atrás eu estava nos Estados Unidos, em Austin, tive a oportunidade de conhecer a marca. Eu entrei na loja e fiquei emocionado de entrar na loja. Eu queria comprar vários sapatos, eu queria comprar bolsa, eu queria comprar óculos. É que eu não tinha dinheiro, aí só comprei um sapato. Mas você fica muito afim de se conectar com a marca por causa da causa. Quando você pega empresas de drone, né? Que hoje estão distribuindo os drones que já estão fazendo entregas, a gente está falando do Welcome Tomorrow, o futuro que já chegou aí. Você sabe que os drones começaram esses projetos de fazer entrega, não foi para a Amazon fazer entrega dos produtos dela. O conceito de entrega de drone nasceu do princípio de se levar medicamento e mantimento para regiões que não conseguiam ter acesso a isso. E eu digo isso porque isso se transformou e tem se transformado num grande negócio. Aliás, tem 2 startups lá na feira de drones que vocês vão ver os trabalhos incríveis que eles fazem. A SMX e a Xtrack. Mas ele é muito mais do que um negócio. Na sua essência, esse projeto nasceu para resolver algum problema do mundo. E os carros autônomos. Quando você vai para o projeto dos carros autônomos, é interessante pensar como é que nasceu esse projeto dos carros autônomos. Os carros autônomos morrem no mundo hoje, não sei se você sabe, mais de 1 milhão de pessoas dirigindo veículo. A causa principal de morte de quem dirige veículo hoje no mundo, que morre dirigindo veículo, é 98% negligência humana. Então, 98% das pessoas que morrem dirigindo veículo, das causas, é negligência humana. É o cara que escolhe beber e dirigir, que ele escolhe falar ao celular e dirigir, ele escolhe extrapolar o limite da via. E aí, de repente, alguém fala assim, peraí, como é que a gente acaba com esse problema? Como é que eu faço com que 1 milhão de pessoas não morram mais? Já sei, eu vou tirar o motorista do volante. E o carro vai dirigir sozinho. E é bacana pensar nisso, porque quando a gente olha para o carro autônomo, a gente olha para toda a mobilidade, para todos os projetos que ele vai gerar, mas é legal pensar que ele também foi criado sobre uma premissa de propósito, de valor, de causa, de resolver um grande problema que existe no mundo hoje. E aí a gente tem essa relação do homem e o robô. Até quando, de que forma que o robô vai impactar a nossa vida? Porque essa relação do robô com o homem é uma relação que causa medo, que causa apreensão. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, os robôs eles vão invadir o telemarketing, que já tem muito telemarketing agora, que já é com computação cognitiva, que as pessoas não estão trabalhando mais. E essa pessoa estava me falando, falou assim, não vai ter mais emprego, daqui a pouco o robô vai fazer tudo, absolutamente tudo. E o grande desafio que a gente tem é saber como é que a gente vai ter essa relação entre homem e máquina. Até que ponto que o robô vai dominar o mundo. E um grande desafio, que eu estou aqui enrolando porque tinha uma música que ia entrar agora depois. E eu estou aqui só olhando ali, falando assim, será que vai entrar? Eu vou repetir a pergunta agora, então. Posso repetir a pergunta? Até que ponto... É ao vivo mesmo. Até que ponto que os robôs
Até quando a gente imagina, até que ponto que os robôs vão dominar o mundo e vão dominar as pessoas? Com vocês, Reverb. Conformados, acéfalos, múmias. Os robôs são aceitos também. Estamos contratando máquinas. Servidores que pensam não servem para nada e nem a ninguém. Máquinas. Estamos contratando máquinas. Só quem não acredita em si mesmo, mas tem fé para dizer amém. Máquinas. Estamos contratando máquinas. Servidores que pensam não servem a ninguém. Estamos contratando máquinas. Máquinas. Estamos contratando máquinas. Máquinas. Estamos contratando máquinas. Máquinas. Estamos contratando máquinas. Não pense duas vezes. A nossa empresa é de ponta, mas o dinheiro é nosso e não é da sua conta. Não pense duas vezes. Não precisa de talento, mas ser realizado não é seu departamento. Não pense duas vezes. A sua oportunidade é de ficar calado e não pensar à vontade. Não pensar à vontade. Queremos máquinas. Estamos contratando máquinas. Estamos contratando máquinas. Máquinas. Estamos contratando máquinas. Máquinas. Estamos contratando máquinas. Máquinas. Estamos contratando máquinas. Boa aparência, menos de 40 anos. Experiência de um jovem veterano. Boa fluência em mandarim e italiano. Inteligência não precisa estar nos planos. Tem algo errado, como meu avô dizia. Muita gente tem instrução, mas não tem sabedoria. Ser educado, sim senhor e sim senhora. Uniformizado é a diferença que vigora. Ser programado pra sempre chegar na hora e resetar sua memória. Número de série. Não é sua identidade. Não confunda os crachá. Contém personalidade. Máquinas. Estamos contratando máquinas. Máquinas. Estamos contratando Conformados, acéfalos, múmias. Os robôs são aceitos também. máquinas. Estamos contratando máquinas. Máquinas. Estamos contratando máquinas. Os robôs são aceitos também. Estamos contratando máquinas. Máquinas. Os robôs são aceitos também. Máquinas. Estamos contratando máquinas. Obrigado. Poesia e música Reverb. E se estamos contratando máquinas, qual é o nosso papel? O grande importante é a gente entender que a máquina nunca vai ter propósito. A máquina não vai criar nenhum projeto para fazer mudança no mundo significativo. A máquina sempre vai operar através de uma perspectiva do homem. Então, enquanto você tiver alma, enquanto você tiver coração e você colocar isso naquilo que você faz, você nunca vai ser substituído pela máquina. Toda mudança começa essencialmente comigo e com você. E esse é um princípio importante que a gente precisa entender. A mudança começa
começa comigo, no meu coração, na minha vida, nas minhas atitudes. E eu queria falar com vocês então sobre propósito rapidamente. O que é propósito? Muito se fala sobre propósito, se divaga sobre propósito. O propósito virou uma palavra que o mundo inteiro fala, buscando propósito. Eu queria falar para você o que eu tenho como definição de propósito. O que é propósito para mim? Propósito na essência é tudo aquilo para qual você foi criado. Então você pega aqui alguns exemplos de a faca foi criado para cortar, o remédio foi criado para curar, a lâmpada foi criada para iluminar. E você foi criado para quê? Para que nós fomos criados? Nós estamos no mundo para quê? E quando você pensa no propósito, nessa essência, e parece meio filosófico demais pensar assim, tipo, de onde eu vim, para onde eu vou, e o que eu fui feito, eu queria dar aqui 3 coisas que eu acho, 3 elementos nos quais eu acho que todos nós fomos criados para. Sem distinção, eu acho que todos nós fomos criados para essas 3 coisas que eu vou falar agora para você. A primeira coisa que eu acho que todos nós fomos criados é para crescer. Desde pequeno a gente já cresce. Você aprende a andar, você aprende a falar, você cresce, você se desenvolve. Só que chega em algum momento da nossa vida que parece que a gente não cresce mais. E não é crescer de estatura, não é crescer de tamanho, não é se horizontal ou vertical. Eu estou falando do crescimento onde você começa a pensar e repensar a sua vida numa perspectiva de novos olhares. Olha, não tem ninguém que ensina mais para mim, para você, para quem é casado aqui, do que os nossos cônjuges, que conhecem a gente no mais profundo. E são eles que muitas vezes nos ensinam o que a gente pode crescer. Só que muitas vezes a gente está tão fechado nas nossas convicções, nos nossos paradigmas, nos padrões que a gente definimos da nossa vida, que a gente não está aberto para crescer. A gente não cresce. E a gente acha que sempre a responsabilidade é do outro. E aí a gente vive agora a era da geração do bolo, da receita do bolo. Como a gente não cresce mais, a gente pega a receita do bolo na internet e a gente já se autodefine um chefe de cozinha. A gente acredita que a gente já sabe fazer o bolo, porque você tem acesso à receita ao bolo, mas você nunca fez o bolo. Você não foi lá e assou. E se 10 pessoas pegarem a mesma receita e fizerem o mesmo bolo, vão ser 10 bolos diferentes. Quando eu penso que nós nascemos essencialmente para crescer, é a gente ter mais prática ao longo da nossa vida. Ao invés de a gente ficar falando de coisas que a gente nunca viveu, a gente tentar praticar mais as coisas que a gente pensa que são as certas a serem feitas. E muitas vezes a gente se fecha nas nossas relações familiares com os nossos filhos. Muitas vezes a gente quer impor aos nossos filhos as suas convicções, os seus paradigmas, aquilo que você acha que está certo. E muitas vezes a gente aprende muito mais com os nossos filhos do que ensina a eles. Para isso você precisa estar aberto a crescer. Então, essencialmente, propósito para mim, todos nós nascemos com esse grande desafio que é crescer. O segundo é se relacionar. Então, crescer, pensa comigo, crescer você com você. É o seu compromisso com você. É você olhar aqui hoje, durante sua vida, o que você pode ser melhor, o que você pode ter uma nova perspectiva, o que você pode fazer para ser diferente do que você tem sido. Qual atitude, qual gesto, qual novo olhar? É você com você. Se relacionar é você com o outro. E propósito na sua essência, para mim, é você crescer, você continuar olhando a vida em perspectivas novas, mas é também você olhar para o outro, é você ser mais generoso, é você conseguir perceber o outro mais do que você tem percebido. O grande desafio da gente viver a essência, a plenitude do propósito, é a gente se relacionar. E aí a gente tem os líderes, né, que a gente se inspira neles. Então a gente vai para Martin Luther King, que disse: o homem não descobriu nada pelo qual morreria, ele não está pronto para viver. Steve Jobs, estamos aqui para fazer alguma diferença no universo. Nelson Mandela, sempre parece impossível até que seja feito. E aí a gente pensa que se relacionar é a gente ser inspirado por essas pessoas, e através dessa inspiração a gente, vou inspirar. E eu sempre fui assim. E sabe que cada vez mais, eu escrevi um texto que está lá no meu LinkedIn, o Vale do Silício não me representa, ele repercutiu muito, eu achei que eu ia apanhar mais do que eu apanhei pouco até.
Porque eu critico o Vale do Silício porque eu acho que é uma busca insana por riqueza, por poder, por dinheiro, por grana, e acho que essencialmente há um discurso falido, na minha opinião, lá, e se você tiver curiosidade para ler, está lá no meu LinkedIn o texto. E aí, quando eu escrevi o Vale do Silício não me representa, eu comecei a me questionar, o que me representa então? E eu sou um cara fã de todos esses aqui, ó, Steve Jobs, Martin Luther King, Nelson Mandela, sempre falei nas minhas palestras, até que esse ano, no começo do ano, eu conheci a Dona Maria. E eu contei um pouco da história ontem da Dona Maria, que a Dona Maria trabalha há 35 anos numa grande empresa, faz 4 horas de deslocamento, casa, trabalho, trabalho, casa, acorda às 5 horas da manhã para deixar o café dos filhos, chega em casa às 8 horas da noite, faz a janta e faz o almoço. Só que eu não contei ontem, eu falei que ia falar a segunda parte da Dona Maria, que eu encontrei a Dona Maria de novo. E eu sentei lá na recepção nessa empresa, e quando eu vi a Dona Maria, eu chamei a Dona Maria veio conversar comigo, e a Dona Maria começou a me contar mais da história dela, de um filho de 18 e outro de 24, um na faculdade, o outro se formando, e ela me contando a história de valor e de dignidade que ela gerou nos seus filhos. E a Dona Maria, com o olho cheio de lágrimas, me contando emocionada dos princípios que ela ensinou para os seus filhos, e de uma mulher analfabeta e letrada que conseguiu fazer com que os 2 filhos um se formasse e outro estivesse na faculdade. Uma mulher onde nenhuma empresa se preocupou com o tempo de deslocamento. Durante 35 anos ela demora 4 horas para fazer o deslocamento todos os dias, mas mesmo assim ela foi altruísta, ela foi generosa o suficiente para escolher que na vida dela a missão eram os seus filhos. Às vezes, quando a gente fala desses caras aí, Nelson Mandela, ou outros mais próximos da gente, porque a gente vive uma tendência de idolatria ao sucesso, e a gente acha que os caras que a gente tem que idolatrar é o Abílio Diniz, é os caras bilionários, que você olha todo o sucesso que eles construíram e fala, eu gostaria de ser como eles. E olha, se você for estudar a vida desses caras que são muito poderosos, eu não quero citar o nome, talvez você não vai encontrar muitos princípios e valores nos quais eu encontrei na Dona Maria. Porque a Dona Maria abrindo mão da sua própria vida em favor dos seus filhos, e quando ela terminou de me contar a sua história com o olho lacrimejado, eu chorei depois, porque eu entendi que é a Dona Maria que me representa. É a Dona Maria que me representa. Na idolatria ao sucesso que a gente vive hoje, a gente se esquece de olhar as Donas Marias que estão do nosso lado. Existe Dona Maria mais perto de você do que você imagina, e a gente fica dentro de uma percepção onde que a gente tem que olhar o mundo como se as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente, as mais poderosas, são as pessoas nas quais a gente deveria seguir, e não é. A gente deveria seguir as outras pessoas. Como ontem o Laércio disse que os seus heróis eram seus pais, que abriram mão de muita coisa para eles, para que o Laércio chegasse onde ele chegou ontem como presidente da Cisco. Eu falei, é isso, o herói é esse é o herói. Aonde será que a gente se perdeu ao longo da nossa trajetória, nessa busca vazia de propósito, que a gente não percebe que o propósito está do nosso lado, o propósito está em princípios e valores que pessoas começam a falar, a viver e a permear do nosso lado. Existe muita Dona Maria perto de mim e perto de você. Ouça mais as histórias da Dona Maria. A Dona Maria pode ser sua mãe, a Dona Maria pode ser sua tia, a Dona Maria pode ser a mulher que serve o cafezinho todos os dias lá dentro da sua empresa, que generosamente ela está lá te servindo. Quando a gente vai pensar em se relacionar, é importante a gente perceber que em algum momento a gente começou a parar de olhar para as pessoas que estão mais próximas e que produzem muito mais valor do que muitas às vezes que a gente idolatra por aí. O que a gente precisa hoje é de microlíderes. Microlíderes são pessoas que escolhem, enquanto o seu desafio, enquanto o seu propósito, enquanto o significado, fazer diferença para 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Um microlíder é alguém como Dona Maria, que de forma altruísta e generosa decide servir outras pessoas. Pode ser na sua casa, pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser para os seus 5 colaboradores que trabalham com você, pode ser lá no seu condomínio, não importa onde seja, mas de alguma forma você escolhe ter um novo olhar sobre essas pessoas. O terceiro ponto é construir. Então, primeiro eu me relaciono, primeiro eu cresço, depois eu me relaciono, e por último eu construo. Você tem que construir, e construir vai muito além do que prédios, vai muito além do que casa, construir vai muito mais do que comprar carro.
Construir é legado. Construir é tudo aquilo que você faz enquanto você caminha. Propósito não é o fim, propósito é o meio. Eu disse na abertura do vídeo da série sobre os passos. Propósitos são seus passos. Propósito você vive essencialmente enquanto você está caminhando, porque sem perceber, enquanto você caminha, sementes estão sendo lançadas e alguma coisa vai nascer dessas sementes. Alguma coisa vai nascer. Pode ser uma árvore frondosa, pode ser uma planta feia, depende do que você escolhe de lançar enquanto semente. Construir é a sua escolha de produzir legado. Construir é você entender que felicidade é um subproduto de utilidade. Às vezes a gente acha e é treinado ao longo da vida que a gente vai ser feliz, e a gente precisa ser feliz, quando você encontra a esposa certa, o marido certo, o trabalho certo. E está errado. Isso não é felicidade. Todo mundo que busca a felicidade, infelizmente, acaba não encontrando. Por isso que a gente vive um mundo com pessoas se suicidando, com pessoas depressivas, porque elas não entenderam ou não explicaram a elas que felicidade é um subproduto de utilidade. Quanto mais útil eu sou, mais feliz você será. Não é à toa que você tem capacidades, não é à toa que você tem talentos, que você tem dons. Essa multidiversidade que a gente tem aqui dentro dessa sala, de inteligência, de capacidade, de uns mais analíticos, outros mais emocionais. Você tem muito para contribuir com o outro. E quando você entende que felicidade é um subproduto de utilidade, quanto mais útil você é, mais feliz você será. O quanto mais útil você for, mais feliz você será. E essa é a construção que você tem que fazer, de deixar o seu legado, de deixar a sua marca. Às vezes a gente acha que, sem perceber, que as coisas têm mais valor do que as pessoas. Coisas não têm mais valor do que pessoas. Pessoas sempre vão ser o mais importante. Se você entender que você pode crescer um pouco mais e aprender um pouco mais, se você entender que você pode identificar as Donas Marias, mais do que isso, que você pode ser a Dona Maria. E se você entender que propósito na sua essência é tudo que você faz enquanto você anda, que felicidade é um subproduto de utilidade, essencialmente você são pessoas. É eu e você crescendo, se desenvolvendo, se relacionando, impactando a vida de outras pessoas. Sabe que eu fui fazer uma palestra em Foz do Iguaçu, aliás, tem algumas pessoas que estão aqui que estavam lá na minha palestra, né? Quem está aí que estava lá na minha palestra em Foz? A turma do Sindiloc do Paraná. E foi a primeira palestra que eu levei o Rick. Eu não sei se eu contei lá. O meu filho de 9 anos foi me acompanhar numa viagem a trabalho. Então a gente já viaja muito a passeio, mas essa foi a trabalho. E o Rick foi sozinho nessa viagem comigo. E o Rick apaixonado pelo irmão. Rick apaixonado pelo irmão. Desde o começo da viagem até a gente chegar lá em Foz do Iguaçu, o Rick falava: papai, a gente precisa levar alguma coisa para o meu irmão. E toda vez que o Rick falava isso, eu pensava: preciso comprar um brinquedo, um pelúcia. Passava em frente a uma loja, falava: preciso comprar uma pelúcia. E todas as vezes ele falava isso. E a gente caminhava lá em Foz, caminhava no hotel, almoçava, o Rick falava: papai, precisamos levar uma lembrança para o meu irmão. E aí em algum momento eu fui para o quarto com o Rick, me arrumar para descer para poder fazer a palestra, e estava chovendo lá em Foz do Iguaçu. E estava uma chuva caindo, a gente estava no quarto conversando, e ele falando: papai, o que a gente vai levar para o meu irmão? E de repente o Rick vai, pega um rascunho do quarto, ele vai até a janela, abre a janela, molha esse rascunho, volta, cheira as 2, 3 gotas de chuva que caíram ali e fala: papai, eu já sei o que eu vou levar para o meu irmão. Eu vou levar o cheiro da chuva, porque eu quero que o meu irmão sinta o mesmo cheiro que eu estou sentindo aqui. E olha, eu confesso que eu fui fazer a palestra depois e foi difícil, porque na minha cabeça era coisas. Na minha cabeça eu tinha que levar o pelúcia, eu tinha que levar o brinquedo, e tudo que meu filho queria levar para o irmão dele era o cheiro da chuva. Ele queria que o irmão dele sentisse o mesmo cheiro que ele estava sentindo ali com o papai. Propósito é a gente voltar a sentir o cheiro da chuva. Propósito é a gente simplificar mais as coisas. Propósito é a gente, ao invés de ficar olhando
grandes projetos, grandes sonhos, grandes coisas que vão acontecer, a gente entender que nas pequenas coisas, no cheiro da chuva, existe um valor essencial para mim e para você. Esse é o meu cheiro da chuva. Minha esposa, o Rick, está aí ó, a fotinha do Rick, do Mateu. O propósito essencialmente começa aqui. O quanto de valor eu gero para minha família, o quanto de valor eu gero para minha esposa, o quanto que caminhando juntos a gente pode produzir algum tipo de significado. Não busque significado muito longe. Não busque significado em gurus. Não busque significado na idolatria ao sucesso, achando que você vai produzir significado quando você construir o que você acha que deve construir. Não busque significado nos títulos, achando que quando você for diretor, presidente, você vai ser alguém importante. Você já é importante, sendo quem você é. E tem muitas pessoas que já reconhecem isso. E as pessoas que mais reconhecem isso são as pessoas que querem sentir o cheiro da chuva junto com você. Muito obrigado.